Há cerca de 4 anos, eu brigava muito com a minha esposa. Na verdade, eu passei quase 10 anos brigando muito com ela, tendo longas discussões. Muitas vezes a gente ia dormir brigado, né? Um para cada lado, por conta de um entendimento errado do espiritismo que eu queria impor a ela. E por incrível que pareça, ela, como católica, tinha um entendimento muito mais próximo do que o espiritismo é de verdade do que eu. Interessante isso, né? E por que é que eu estou contando isso aqui para vocês numa segunda-feira, às 7h40 da manhã, quando eu podia estar vendo TV, eu podia estar na academia, eu podia estar jogando antes de começar o meu horário de trabalho, mas eu escolho estar aqui. Por quê? Porque, e eu peço que justamente por isso vocês me acompanhem até o final, que vocês compartilhem esse vídeo, repostem. Quiserem que eu baixe e mande para vocês, eu baixo e mando. Façam, por favor, esse trabalho, não por mim, a minha pessoa aqui não importa, pelo Espiritismo. Porque o que eu estou fazendo aqui é demonstrando o Espiritismo. Eu não estou trazendo as minhas opiniões. Eu estou demonstrando o Espiritismo como ele de verdade é. O Espiritismo não é uma seita, o Espiritismo não é uma religião, ele não é uma ideia nascida da cabeça de uma pessoa. Ele é uma doutrina científica formada pelo estudo metodológico científico por anos a fio, encabeçado assim por Allan Kardec, uma pessoa que dedicou ali dinheiro, recursos, a própria vida, a própria saúde, que varava noites escrevendo a pena, a lápis, né, naquela época, justamente porque ele viu o que era de verdade o Espiritismo. Essa doutrina capaz de mudar o mundo não pela imposição, não pelo medo, mas pela razão. Só que depois da morte de Kardec, e isso já estava anunciado desde 1867, um espírito que falou por mais de uma hora numa reunião da Sociedade Espírita Parisiense, já havia anunciado as dificuldades que o espiritismo viria a enfrentar, mas que depois disso ele sairia muito mais forte. Depois da morte de Kardec, qual foi o plano dos espíritos contrários a essa mudança? Não mais atacá-lo de frente, porque atacá-lo de frente não dava efeitos. Porque o espiritismo é muito forte, é uma doutrina muito forte. Ela é tão puramente racional que ela era inatacável. Então o que foi feito então o novo plano foi atacá-lo de dentro, e é justamente o que tem sido feito desde então. A inserção de falsas ideias, a distorção das ideias iniciais, a adulteração de duas obras de Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese, que são as obras fundamentais ali de filosofia, de parte científica, que foram totalmente destroçadas nos seus pontos principais, que são justamente os pontos principais que tocam na questão filosófica, na questão científica do nosso desenvolvimento como espíritos. E aí veio se implantando ao longo do tempo, a própria FEB aqui no Brasil esqueceu, né, foi colocado abaixo justamente a metodologia científica, as evocações, foram implantadas diversas falsas ideias. E hoje nós temos muitas pessoas que se alicerçam nessas falsas ideias e divulgam elas. Muitas não por mal, muitas talvez como eu, que achava que aquilo estava certo, mas que via ali algum tipo de coisa diferente e que queria que os outros entendessem dessa forma. Ok, mas existem muitas pessoas que se apegam a essas ideias, que são resistentes e que não querem saber de estudar. Infelizmente, essas pessoas são das que têm as contas mais gigantescas possíveis. Por quê? Porque elas não estão falando de espiritismo de verdade, porque elas estão falando de misticismo. E o misticismo, infelizmente, agrada mais do que estudar. Agrada mais, eu não consigo entender isso na verdade, mas o misticismo, que é cheio de parafernálias, agrada muito mais do que a clareza e a pureza doutrinária do espiritismo. Grandes contas, por exemplo, na plataforma vizinha, né, vocês devem saber muito bem das pessoas que eu estou falando, contas de quase 800 mil seguidores, as maiores contas ditas espíritas brasileiras, né, que ora acertam, na maioria do tempo erram,
na divulgação dessas falsas ideias, que falam em karma, que falam em pagamento de dívidas, que falam que se você evocar espírito na sua casa, você vai atrair obsessor para dentro da sua casa, que falam que a mediunidade tem que ser praticada só dentro do centro espírita, o que não é verdade, que divulgam, enfim, uma série de falsas ideias que atrapalham o desenvolvimento do espiritismo. Mas vejam só que interessante. A mediunidade ela não pertence ao espiritismo, à doutrina espírita, ao movimento espírita. Ela está na humanidade, ela está por todas as religiões, por todas as crenças, e inclusive por aqueles que não creem em nada. E a mediunidade, eu acredito que é uma coisa que nós mesmos, como espíritos, escolhemos, na maioria das vezes, antes de reencarnar, justamente porque a gente vislumbrou o que o espiritismo tem a nos mostrar, a nos ajudar, e nós escolhemos a mediunidade para que a gente busque essa resposta. Quando ela surge em nós, a gente começa a querer saber como lidar com isso, e a gente começa a procurar. Muitos encontram o espiritismo, né? Muitos acabam não encontrando ou ficam só na superfície, ficam só no espiritualismo atual, que não é um espiritualismo racional como na época de Kardec, é um espiritismo que fica ali, um espiritualismo, né, que fica ali junto ao misticismo, que se mistura com o misticismo, e aí também tem uma série de falsas ideias, de dogmas. Mas a questão é que muitas dessas pessoas, para muitas delas, falta apenas, talvez, que uma pessoa chegue ali para elas e fala: Você já viu a Revista Espírita? Você já viu que lá Kardec evocava o tempo todo espíritos de assassinos, de criminosos, horas, dias depois da morte deles, que ele se comunicava com todos, que ninguém ali sofria obsessão por conta disso, que eles faziam evocações nos lares, que isso era normal. Como foi tudo isso? Como isso ajudou a desenvolver o espiritismo? Talvez falte isso só para essas pessoas, para elas falar, caramba, fala, você sabia que o espiritismo está totalmente distante do movimento espírita, que o movimento espírita está divulgando falsas ideias, que o movimento espírita está cheio de distorções? Muitos vão ter resistência, muitos vão ter. Mas, como a maioria de vocês que estão aqui me ouvindo, são aquelas pessoas que falam, caramba, então deixa eu pesquisar, deixa eu estudar, deixa eu ir atrás também, porque isso aqui parece ter muito sentido. E existem pessoas com muita capacidade de alcance nesse ponto. Pessoas aqui no TikTok, por exemplo, que têm milhares, às vezes milhões de seguidores, e que aí só falta de repente essa coisinha ali, né, para ela ir atrás, de repente estudar e começar a ajudar nessa divulgação, começar a falar, pessoas, gente, seguidores, estudem Revista Espírita, leiam a Autonomia do Paulo Henrique de Figueiredo, vejam que incrível tudo aquilo que a gente não conheceu e que está lá atrás. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu peço que vocês façam a sua parte, me ajudem. Eu não quero que vocês me sigam, que vocês só me ouçam. Façam a sua parte. Ajudem compartilhando esse vídeo, ajudem compartilhando os vídeos que vocês veem quando eu falo, que eu não estou falando das minhas opiniões, quando eu estou colocando o que está lá no Espiritismo, as obras importantes para estudar. Repostem, mostrem para os seus filhos, façam isso circular, não pela minha pessoa, mais uma vez, pelo Espiritismo. A doutrina espírita, o espiritismo de verdade, ele tem um potencial muito gigantesco em fazer mudar a sociedade. Por quê? Porque ele tira de nós essa falsa ideia de que nós estamos aqui para nos salvar. Ele afasta de nós essa ideia de egoísmo, de orgulho, e nos recoloca na compreensão da nossa vontade como única alavanca possível para o nosso próprio desenvolvimento e o desenvolvimento sempre feito de forma colaborativa com outros espíritos, que é a única forma de se desenvolver. A felicidade, ela não é pessoal, a felicidade é compartilhada. E esses, junto com outros tantos, são os maiores entraves para o desenvolvimento da sociedade, para que ela volte a se desenvolver como o Espiritismo fazia naquela época.